Eu sou Mina Celotti, esse é meu canal e eu vou continuar com o quadro Cuidando da Minha Vida. E eu vou falar da universidade, né? Sobre o sistema universitário em todos os sentidos para chegar num lugar onde eu quero. Mas primeiro eu vou fazer vocês refletirem e vou trazer minhas ideias sobre essa questão. Então a gente está falando, quando a gente fala de um sistema, também do sistema econômico. E eu não vou aqui ficar discutindo economia com ninguém. Eu vou falar o que eu entendo, o que nós trouxemos e o que acontece, que as pessoas estão totalmente hipnotizadas pelo sistema, achando que tem que ser desse jeito. E eu vejo que tem gente que briga, né? Porque tem que ser desse jeito, que é totalmente ruim para todo mundo, porque eles estão tendo um ganho, né? Então, eu não entendia, mas existem... Aí no Brasil não tem, acho. Mas aqui tem muitos captadores, né? O que são captadores? São pessoas que captam pessoas para as universidades, que ganham R$1.500 em cima de um captado, de um aluno, tá? R$1.500. Isso daí, gente, sustenta a gente aí, hein? Tá? E que traz para uma universidade com mentiras, porque assim, eles investem muito aqui na publicidade, né? Numa estrutura, em ambulâncias, que assim, ninguém vê, né? Pode ter sido na primeira universidade deles, sei lá. Mas o que eu entendo é o seguinte, que o que eu vejo são estruturas que se você toca, cai, né? São bonitas são, mas assim, que material é feito, né? E tudo isso para mostrar, para aparecer, para tal. E eu não tô aqui para ficar falando, desfalando, nem falando de ninguém. Tô falando o que é para mim e que eu quero fazer diferente com relação a essa questão, né? Mas para a gente chegar hoje num sistema onde todo mundo engana todo mundo e existe uma imagem para tudo, né? Então a pessoa tem coragem de ir lá nas redes sociais e falar que tem isso, que a universidade tem aquilo. Aí a outra entra e fala assim, mas eu nunca vi, eu sou aluno e eu nunca entrei num hospital. Aliás, eu falo uma coisa para você, que aqui no Paraguai, a gente reza para não ficar doente, tá? Porque aqui médico paga a própria seringa que ele utiliza no seu cliente. Então por isso que o cliente é pago, tudo é pago. Não tem só a rede pública. E quando tem é assim, é vergonhoso, é feio, é porco, é sem higiene. As pessoas se trabalham. É por isso que esse sistema, não é só o sistema do Paraguai, não, é do Brasil, está todo bichado. As pessoas que estão lá são pessoas politicamente parasitas, são políticas, né? Tanto é que você vê o que fizeram aí com o governo Bolsonaro, né? O pessoal da saúde mostrou o seu poder aí, né? Em confundir as coisas, né? Eles são pessoas... não dá nem para conversar sobre isso, né? Porque assim... mas o pessoal da saúde, vamos prestar homenagens a eles. Estão ganhando, estudaram, tá? E deveriam fazer muito melhor do que estão fazendo. Quer dizer, de um bom para 10 sem vergonhas que tem aí no sistema da saúde. O negócio é feio. Bom, vamos falar, quero falar com vocês sobre essa questão, né? Eu fiz uns vídeos aí que chamam assim, de que povo você é. Exatamente isso. Quando eu falo de que povo você é, eu quero dizer que gene você tem. E isso era uma coisa tão complicada para mim, porque a gente entende que todo ser humano prima pelo bem. Não tem como, você olha para a pessoa e fala, não tem lógica, essa pessoa está querendo olhar para a morte ou está querendo matar, assim, dessa forma. É porque ela tem a tendência à guerra e à morte. Ela tem, então hoje já ficou claro para mim. Então foi isso. Tem pessoas que vieram para destruir famílias. Tem pessoas que destroem a própria família, né? Porque tem pessoas assim que elas acham que fortalecem a família delas, destruindo ao redor, né? E tem pessoas que não, que elas já estão muito íntimas com os genes delas. Elas destroem tudo mesmo e elas sentem muito prazer, inclusive em destruir os próprios parentes, né? Então, a gente tem histórias aí de deixar o cabelo em pé, de filhos que matam pais e de pais que matam filhos, né? Porque se a gente for pensar na mitologia, Cronos lá, né? O rei, o deus, né? O deus Cronos lá, ele
ele matou os filhos, né? Ele comeu os filhos porque a tendência era os filhos matarem os pais. Então, assim, Freud já falava sobre isso. E, gente, isso é uma coisa muito louca, né? Assim, nós estamos sendo invadidos com informações de extraterrestres e agora está vindo essa informação que ninguém... Porque às vezes eu parava e ficava pensando, né? Que lógica tem essas pirâmides? Como mesmo eles faziam isso? A não ser que fosse uma tecnologia extraterrestre. Como assim, né? Uma tecnologia extraterrestre. Ou se não, uma força muito grande. Né? E aí as pessoas dão risada, né? De coisas assim que não tem lógica. Me fala, me explica, eu quero que você me explique. Até tentaram aí vergonhosamente explicar que põe estacas embaixo e vão levando quantos quilômetros? 150 quilômetros de pedras, né? A pedra, uma pedra é mais que uma casa. Então, assim, de tudo que vem sendo falado, a lógica é muito clara, né? Existiram sim pessoas, seres, né? Que tinham forças fenomenais. E se a gente for pensar, a mitologia é toda pautada nisso. E assim, a maior lógica que tem é que existiram gigantes. E assim, quem falar que não, que falar que eu sou louca e acredita na Bíblia, então eu não entendo, gente. Eu não entendo vocês. Eu não entendo vocês, porque a Bíblia fala que existiram os gigantes, né? Bom, então vamos lá. Quem foram os gigantes? O engraçado é que você vê, né, que hoje o gigantismo, qualquer pessoa que traga que seja um pouquinho acima do padrão normal, traz doenças nos ossos. Então, assim, foi propagado, né, nessa questão desse gene, algo para não progredir mesmo, né? É uma coisa muito louca e quando você olha, você fica muito... Eu, pelo menos, acho um fantástico. Quase impensável. E quantos aquelas imagens geográficas que aparecem nos campos, né? Isso não é normal, não é de gente que vem de um dia para a noite, tão misterioso assim. Tem documentário em que houve uma resposta, inclusive, com cara de um ser, né? Bom, cada coisa muito interessante, se a gente for pensar. Mas vamos falar de genes, da humanidade. Então, às vezes eu olho pra gente, que eu olho para eles e falo, isso não é gente. Isso não é gente, né? A forma com que eles fazem, né? Como eles lidam com os animais, isso não é gente. Da onde vem essa cultura, né? Nós mudamos muito o nosso jeito de lidar com os animais, sim, porque os animais eram para o quê? Para a gente comer, né? Os animais eram... Na agricultura, na agropecuária, eram criados para nos alimentar e em outro nível, mas os seres humanos também foram escravos e também foram alguns, né, assim, que não é falado muito, mas também foram para alimentar, né, tanto é que nós temos culturas aí que são, como fala, que se alimentam, né, de gente, esqueci o nome, não vem na minha cabeça agora. Mas os índios, né, indígenas, aí, astecas, né, que vêm dessa cultura e tal. Mas, gente, quase não é falado, mas é muito. Se a gente for parar para pensar e for ver história, eu venho estudando história, é muita cultura que se alimenta de gente, realmente. E aí vem um tal de uma história da conspiração, de que eles sacrificam gente. E que tem uns que comem gente, né? Aí você fala, o que é uma linhagem de serial killers aí e tal. Mas se você for pensar, né, isso vem do quê? Das culturas antes de dilúvio, né? E a gente sabe que o dilúvio eliminou os seres que existiam anterior a ele. Mas aí o que acontece? Havia o que? Uma mistura já genética, que ainda tem até hoje. E essa genética, fisicamente, foi se extinguindo, né? Fisicamente foi se extinguindo, mas se você olha, você ainda vê em pessoas extremamente maiores, né? Existe um padrão, e aqueles que saem do padrão, se você observar, tem algo ali, né? E
E tem também, né? Então vamos dizer que uma pessoa, ela trouxe o gene, mas ela não desenvolveu totalmente fisicamente, mas ela desenvolveu a psique desse gene, né? Essa transformação, porque assim, já é estudado e já é visto, né, que os psicopatas têm uma diferença na dinâmica, tanto física, neurológica, como emocional, né, e reativa do corpo. Então, gente, é o seguinte, né? Eu falo de que povo você é por causa disso. Existem pessoas, sim, que não estão contaminadas por esses genes, mas a população, no meu ponto de vista, quase todos nós estamos, né? Então, inclusive a própria psicopatia, né? E isso foi falado há muito tempo, então não sei se isso prevalece, mas a própria psicopatia ela é um gene adormecido, que em condições normais, a gente fala latente, né? Que em condições normais aflora, não é? Então todos nós temos esse gene de matar, de tal. Então, é isso que eu quero dizer a você, né? Desde que lá na frente, né? Desde que o mundo existe uma batalha do bem e do mal, né? E a gente achava assim que era uma batalha espiritual. E isso significa, né, nessas índoles do bem e do mal. Então, a índole do mal, ela veio para destruir tudo. Se fosse, por exemplo, para manter essa coisa, né, que eles tinham mais poder. Então, os Néfilins apareceram, gigantes, filhos de anjos caídos com seres humanos, e eles vieram gigantes deformados, né, e houve até uma tentativa de convivência pacífica, mas eles eram muito grandes, né, gente? Então acho que o mundo não comporta gente tão grande pela questão da alimentação, né? Deve ser uma coisa de louco, porque um cavalo, né, um cachorro grande se alimenta muito, muito, imagina um ser humano grande, né? Então eles começaram a se alimentar de outros seres humanos, inclusive de seres humanos, não só de seres humanos, e essa é a questão, né? Essa é a questão. O mundo não comporta eles. E eles, para estarem no mundo, eles precisam destruir, eles precisam se alimentar. Vamos ver dessa forma, vamos ver assim, né? E eles precisavam de arrumar técnicas de sobrevivência. E por isso que esse gene até hoje existe, é uma sobrevivência, tá? E aí, na verdade, isso é um hibridismo, né? Foram se hibridizando pessoas e percebe-se que não deu certo essa hibridização porque esse gene perdeu, foi se patologizando, né? Então existe algo muito mais forte que ele, sim, só que primeiro é dada a oportunidade para eles mudarem, porque eles pegaram a humanidade, então a humanidade está contaminada. Então quando uma pessoa ela entra numa família, por exemplo, uma madrasta, um padrasto, faz o que fizeram aí com o Henry, então assim, esse gene tá aí, né? É uma coisa natural fazer um mal desse, né? Acontece e tal. Se você for pensar que em 1800 você tem história, eu estava dando uma olhada aí, tem cidades, de que o pai matava os filhos para não perder os bens, e eles casavam entre si também para não perder bens, né? E que os filhos matavam os pais, tipo assim, chegava uma hora que o filho tinha que matar o pai, porque o pai era rico, vivia muito tempo, tinha que matar esse pai. E assim, os relatos desses filhos eram assim, uma coisa natural, tipo, chegou o momento de eu tomar o poder. Simples assim, é como se fosse natural para esses seres,
né? E escravizarem. Então, os gigantes já escravizavam a humanidade, né? E tanto é que a Bíblia, né, todo o processo bíblico, todo o processo divino vem para essa libertação de quem, né? Desses seres, que até hoje estão aí, gente, né? Porque eles eram os reis, né? Eles comandavam tudo, nós éramos os humanos, né? Nós éramos escravos. Aí eles foram perdendo a força e foram se transformando em faraós, não é isso? Aí essa hereditária vieram dos faraós, e dos faraós vieram os reis e rainhas de sangue azul, que vieram dessa descendência aí toda. Não tem gente dessa estirpe que seja dessa linhagem, que eles sabem, né, que não seja descendentes desse povo, né, desse gene. Aí eles foram se misturando, e se você parar para pensar, né, não houve uma mistura. Todas as pessoas que são colocadas têm um pezinho na realeza, tá? Todos. Se você for dar uma olhada em Maria Pereira, ela fala muito nisso, né? Sobre essa questão da linhagem deles. E aí você vê tudo isso que está aparecendo hoje, falando de extraterrestres e tal. Então, e muita coisa querendo confundir a gente com os extraterrestres serem espirituais, porque são fora da Terra. E aí vem essa questão das pirâmides, e agora teve até aí como é que eles falam? Um ritual que eles trouxeram, né, para o museu, né, as múmias, né? Assim, percebe que isso para mim, gente, me incomoda vorazmente, tá? Vorazmente. Não que não tenha que ser, nós temos que ter reverência, assim, a tudo, porque tudo é de Deus. Até eles são de Deus, né? Mas o que nós temos que tomar cuidado é que Deus já mostrou que eles não são aceitos, né? Ele, aliás, em todos os sentidos, em todos, né? Você vê que existem símbolos, né? Eles representam símbolos que são, por exemplo, a cobra foi amaldiçoada, né? Ela vai viver o resto da vida dela andando sobre o ventre dela. O ventre é o filho, né? Não, a cobra é um simbolismo, mas você anda sobre seu filho. Então, essas pessoas que escravizam os próprios filhos, que ficam valorizando tanto a família, a nível de minha família, então entre eles até se casam, e tem muita pedofilia nesse meio, como se fossem aceitos para isso mesmo, para não sair do meio. Então, gente, tá aí o gen, né? Tudo que é essas coisas é festaiada, vem bebida, vem possibilidades, vem, né? Você sai da sua consciência, você vê que os índios trazem muita coisa da droga. Não é que a droga faça você entrar em contato com esses seres, é que a droga te tira da consciência para você poder ser usado de todas as formas. Então, esse é o meu primeiro vídeo falando dessa forma, né? Mas é muito louco tudo isso, eu sei que é, e é o que eu venho indignada, assim, que eu venho vendo, as coisas estão se encaixando, né? E eu já tinha falado sobre de que gen você é, de que povo você é, né? Então, o povo tem a ver com o seu comportamento. Você pode ter esse gen, tá? E você pode achar que pode, porque eles têm esse gen e eles afloraram esse gen. Então, você pode estar na humanidade, ser usado por eles, porque quem tem a coragem, mesmo sendo usado, de fazer e acha que vai ser poupado, está muito enganado. Então, agora é a hora de você saber de que povo você é, né? Tipo Daniel foi trabalhar lá para os reis e não deu certo porque ele não quis se submeter aos deuses deles. Não, deu na verdade certo, né? Mas ele foi jogado eu não sei se foi no forno, ou foi Daniel que foi pelos leões, né? Que aí Deus salvou e tudo mais. Então, assim,
são histórias que deixam claro, né, que quando você não é corrompido por esses seres, né, Deus ajuda. Mas tem que ter coragem e não pode fazer. E não quer dizer não orar aos deuses deles, mesmo porque quem tem Deus e quem tem Deus, ele é próprio, né? Vim me falar que quantas pessoas aí das religiões não estão adorando deuses que não é de Deus, porque não tem conexão, não é mesmo? E vou te falar outra coisa, esses gens e essas coisas, esses seres humanos, a gente pode falar até seres humanos, porque hibridizou, né? Estão com essas pessoas que têm essas índoles, mas estão nas igrejas, né? Quem que é esse, como é que chama esse pastor aí? Da Universal, né? Esses pastores, esses seres aí que só querem ganhar dinheiro e que claramente, né, são uma instituição econômica de muito dinheiro e que não é para fazer o bem. Então, assim, eles estão comandando. Quando Jesus morreu, a Roma que matou Jesus. E nós temos um Papa italiano, né? Romeu, de Roma. Romano. Então, romano, é romano, gente. Ah, eles se converteram? Como assim se converteram? Eles usaram Deus. Eles usaram Jesus para se infiltrarem no nosso mundo. Cuidado com isso. E aí eu falo sobre essas coisas, eu vejo que tem gente da católica que vem em cima, e gente da evangélico, Maria, qualquer coisa do mundo já... Mas esse pessoal católico, eu não achava que era tanto, mas eles vêm com uma velocidade, você vê que não tem não tem nada de cultura mesmo, de estudo nessas pessoas, eles só foram doutrinados e chegam a matar, né? Por quê? Porque tem esse gene, tá? Então, esse povo não é o povo de Deus. Até o próximo vídeo.